I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the pond. I don't care if you wanna tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars. Olá, boa noite, tudo bom? Professora Monique na área, Flávia, quem tá mais aí? Carol, grande professor Jomar, tudo bom? Cássia, Alan, grande abraço, Alan, foi meu aluno lá em Volta Redonda, um grande abraço a você. Maiara na área também. Tudo bom, gente? Mandar um beijo aí pra Luísa, que tá sempre assistindo nas repetições. Estamos juntos aí. Olha só, gente, queria hoje falar de um tema que certamente, para quem faz concurso público, se uma prova de civil, se cobrar responsabilidade civil, a chance de cair esse tema é altíssima, tá certo? Então vamos aqui, analisar a responsabilidade civil do menor, a questão da responsabilidade civil do menor. É um tema que muita gente sabe, conhece, mas às vezes na hora da prova dá uma derrapada. Então vamos tentar agora estabelecer isso aqui de uma maneira tranquila para que você não erre mais. Vamos trabalhar todas as hipóteses possíveis. Vou tirar o som aqui para que vocês possam ouvir, tá certo? Vamos lá, gente. Depois eu vou fazer mais um vídeo aí sobre regime de bens, falando do companheiro amanhã. Hoje a dica é rapidinha, eu não vou ficar muito tempo, mas é uma dica certeira, tá? Então é a chance de em poucos minutos você matar questões de prova. Vamos lá. Primeira coisa, responsabilidade civil. Responsabilidade civil tem 4 elementos básicos. Quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente está falando em conduta, uma conduta humana, que vai ser culposa. E quando eu falo culpa, é culpa lato sensu, seja dolo ou culpa estrito sensu, negligência, imprudência ou imperícia. Então eu tenho como primeiro elemento da responsabilidade civil, conduta humana. Segundo elemento, culpa. Terceiro elemento, nexo causal, que vai ligar essa conduta culposa ao dano. Professor, mas toda responsabilidade civil tem culpa? Na responsabilidade objetiva também? Também. Culpa é um elemento presente em qualquer tipo de responsabilidade civil. A diferença é que na responsabilidade civil objetiva, que tem como fundamento o risco, não é necessário analisar a culpa, mas ela está lá presente, tá? Não pensem que não. Mas não é necessário analisar a culpa. E aí, veja, será que um menor de 18 anos responde civilmente pelos seus atos? Exemplo, um garoto de 17 anos pega um carro, por exemplo, de um amigo, ou um carro, a chave dos pais, e sai dirigindo, comete um acidente, na verdade se envolve num acidente e atropela alguém, causando severos danos àquela pessoa que foi atropelada. Será que esse menor responde civilmente pelos seus atos? Dani, tudo bom? Quanto tempo? Será que responde civilmente pelos seus atos? O que você precisa analisar com calma? Veja, lembra dos elementos da responsabilidade civil que eu acabei de falar? Conduta culposa. Para haver conduta humana é necessário haver imputabilidade. O menor de 18 anos não é imputável, ele é inimputável. Então, a princípio, o menor de idade não irá responder.
quem responde pelos seus atos, Sheila, tudo bom? Quem responde pelos seus atos são os seus responsáveis, os seus pais, tá certo? Grande professora Cláudia Domingues na área, um grande abraço para você. Então, olha, o menor de 18 anos não vai responder. Quem irá responder a princípio? Os pais. Como que eu sei isso? Vem comigo aqui, abre o artigo 932, que diz o seguinte, artigo 932, inciso 1º, são também responsáveis pela reparação civil. Inciso 1º, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, para a Luísa que está entrando aí na área, tudo bom? Um beijo para você. Veja, os pais respondem pelos atos dos filhos menores. É uma hipótese de responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Vocês estão entendendo? Responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Então, essa pessoa que foi atropelada, ela pode mover uma ação diretamente contra os pais do menor? Sim. E eles respondem objetivamente ou subjetivamente? Vai no artigo 933 agora. As pessoas indicadas no inciso 1º a 5 do artigo antecedente respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Então, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores é objetiva. Não adianta comprovar que não houve culpa em vigilando. Não adianta dizer, não, mas eu estava cuidando do meu filho, eu estava vigiando ele. Não adianta. Não adianta comprovar isso, que tomou toda a cautela necessária. Eles respondem objetivamente, mas é lógico, desde que o ato praticado pelo filho seja culposo. Porque eu, pai, não posso responder por um ato que meu filho praticou que não é culposo, que nem ele responderia se fosse capaz. Essa é uma premissa básica. Mas veja, se ele imprudentemente pegou um veículo e atropelou alguém, o pai tem que responder. Então acompanhe comigo aqui, tá? O pessoal que está chegando aí, obrigado por compartilhar com seus seguidores. Quero fazer um aviso aqui antes que eu esqueça. Você que está sempre presente nas minhas lives e quiser saber mais sobre o top temas que eu venho anunciando, que é um grupo fechado no Facebook. Esse grupo fechado é um curso, então se você quiser saber os valores, como que funciona, quais são as matérias disponíveis, hoje na Emerge uma aluna me perguntou quais são as matérias disponíveis, é só mandar um inbox para o Facebook, o meu Facebook é Aurélio Burré, e a gente vai analisar ali, eu mando para vocês aí todas as informações de como é que a gente trabalha esse top temas, tá certo? Fiquem à vontade aí, tirem suas dúvidas. Mas o que eu queria estabelecer aqui com vocês? Tá? Olha, o pessoal curtindo top temas, a Luísa, a Renata. Valeu, gente. Olha só. Em regra, a responsabilidade do menor não existe. Em regra, quem é que vai responder por seus atos? Os pais, os responsáveis. Beleza? Ponto. Agora, o menor responderá em alguma situação? Veja, o menor poderá responder subsidiariamente. O menor poderá responder subsidiariamente, caso o patrimônio dos seus responsáveis não seja suficiente para arcar com a indenização. Então, o menor poderá responder subsidiariamente, sim. Artigo 928 do Código Civil e o seu parágrafo único. Veja só, artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por eles responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, em regra, o menor não responde os seus pais. Caso os pais não tenham, ali bens suficientes, o menor irá responder. E aí a Flávia está perguntando, atinge a herança do menor? Veja, vai atingir o patrimônio do menor.
que pode ser decorrente de uma herança que ele recebeu, tá? Só se fala em herança aqui o que já foi recebido. Mas o parágrafo único vai trazer aqui uma questão de equitatividade. Olha só, a indenização prevista nesse artigo deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então a regra é que a indenização é medida pela extensão do dano. Qual foi o dano sofrido pelo atropelado? Quanto que ele merece indenização? É isso que tem que ser pago. Agora, no caso do menor ser responsabilizado subsidiariamente, aí o juiz vai ter que verificar se aquela indenização não vai privar o menor da sua subsistência. Aí tem que fazer uma redução equitativa. Então, recapitulando, gente, porque é muito detalhe para você não se confundir. O examinador sabe disso e vai te confundir. Primeiro, o menor não responde. É uma responsabilidade pelo fato de terceiro dos pais, que vão responder objetivamente. Se os pais ou o responsável não tiver condições de responder pelos atos do incapaz, aí o incapaz poderá responder com seu patrimônio subsidiariamente, tá certo? E essa indenização vai ser equitativa. Bom, até aí tudo bem. Mas será que existe alguma hipótese em que o menor responde diretamente? O Jomar já adiantou aí, ele colocou aí na tela. Será que o menor pode responder diretamente? No direito civil, não. Mas lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando você trabalha as medidas socioeducativas, uma medida que pode ser aplicada ao menor infrator que cometeu um ato que atentou contra o patrimônio de alguém, esse menor infrator pode ser ali determinado a ele a reparação do dano. Então o indivíduo é um menor infrator que causou um dano ao patrimônio de alguém. A medida socioeducativa aplicada pode ser reparação do dano. E aí ele vai reparar com o seu próprio patrimônio. É uma espécie de responsabilidade civil decorrente do Estatuto da Criança e do Adolescente na aplicação ali e na sanção de atos infracionais. Então fica aí essa dica, uma exceção muito específica, mas que já foi cobrada em prova de concurso. Então, pessoal que está chegando aí, estamos falando de responsabilidade civil. Aliás, gente, queria, além do Top Temas que eu falei para vocês, que é um programa de 2, 3 vídeos semanais com dicas de várias matérias, só aquilo que cai em concurso. Para quem já me segue aqui no Periscope, quem está começando agora, hoje uma aluna na Emerge me surpreendeu. Ela disse que não sabia que os vídeos ficam salvos. Os meus vídeos não apagam em 24 horas. É só você entrar no meu Periscope, no meu nome, e você clicar em vídeos recentes. Aí vai aparecer lá diversos, mais de 100 vídeos salvos, tá? Fiquem à vontade aí para assistir os Periscopes também. Bom, gente, entenderam aqui a regra? Olha só, você tem aqui uma responsabilidade, uma irresponsabilidade, tá? Os pais vão responder pelo fato de terceiro, que é o fato do menor. Agora, se os pais não forem responsáveis, o menor responde subsidiariamente. É possível que o menor responda diretamente? No caso do ECA, que eu falei para vocês. Mas até aí, tudo bem. Eu quero saber o seguinte: existe alguma hipótese de responsabilidade solidária do menor? Será que o menor responde solidariamente com seus pais em alguma situação? Existe sim, e vocês vão colocar aí o enunciado 41 do CJF. Olha o que diz o enunciado 41 da Jornada de Direito Civil. A única hipótese em que haverá responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é a de ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º. Lembram da emancipação? Emancipação não é
a antecipação da maioridade. Maioridade é sempre com 18 anos. Emancipação é a antecipação da capacidade civil plena. Então, os pais podem emancipar um filho entre 16 e 18 anos. O filho com 17 anos passou no vestibular e aí ele vai estudar. Eu moro no Rio, meu filho tem 17 anos, vai estudar em Minas. Veja, para ele alugar um quarto numa república, num apartamento, ele vai toda hora precisar da minha assistência. O que eu faço? Eu vou a um cartório e faço uma emancipação por escritura pública. E essa escritura pública precisa ser homologada pelo juiz? Não. Basta ser feita a emancipação por escritura pública. É a hipótese de emancipação voluntária, que deve ser feita por ambos os pais. Por ambos os pais. Na ausência de um deles, se um não quiser, pode haver o suprimento judicial da vontade. E aí, veja só, o indivíduo, o pai, emancipou o filho. E o filho é um capeta em forma de guri desde que nasceu. Só dá transtorno na vida daquele pai. Aí o pai falou, quer saber? Já tem 16 anos, vou emancipar esse diabo aqui, porque não aguento mais. E aí o que acontece? O filho vai e faz besteira de novo. Atropela alguém, né? Causa um dano a alguém por um comportamento ilícito. Qual é o entendimento da doutrina, da jurisprudência? Nesse caso de emancipação voluntária, seria muito injusto para a vítima ter que buscar a reparação civil do menor, que já seria capaz. Porque um menor entre 16 e 18 anos, provavelmente, em regra, não tem patrimônio suficiente para arcar com a indenização. Então, entende-se que haverá aqui uma responsabilidade solidária dos pais com o menor. Tá? No caso de emancipação voluntária do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º. Todo mundo entendeu? Agora eu vou dar a questão da prova oral do Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu quero que você faça como os candidatos fizeram. Para quem não sabe, a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro é uma das provas, digamos assim, não vou dizer mais difícil, mas mais técnicas, que demandam um nível intelectual ali muito grande, porque vou ficar sem floreio, tá? A prova é difícil pra caramba. Por que a prova é difícil? Porque ela é discursiva desde a primeira fase e é conteúdo doutrinário, jurisprudencial, pesado, vinculado muito à atuação do Ministério Público também. São examinadores que são todos doutrinadores de peso. Então, o Leone, que é o examinador de civil, na prova oral, fez assim para o candidato. Eu estava lá e eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo. Ele falou assim, candidato, abra no artigo 932 do Código Civil. Aí você vai lá no artigo 932 e diz assim, são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Aí ele perguntou para o candidato, os pais, nesse caso, respondem pelos atos dos filhos menores? O candidato respondeu sim. E aí ele perguntou, a responsabilidade do menor existe? Aí o candidato respondeu sim, em alguns casos. Aí o Leone disse, ela é subsidiária ou solidária? O menor responde subsidiariamente ou solidariamente com os seus pais. Aí o candidato deu a resposta que a gente deu no início. De acordo com o artigo 928 do Código Civil, a responsabilidade do menor será subsidiária quando os pais não tiverem meios suficientes para arcar com a indenização. Aí o Leone disse, muito bem, agora leia o artigo 942, parágrafo único. Aí o candidato abriu o artigo 942, estava com o código na frente. Abriu e leu. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no 932. Em outras palavras, o artigo 942, parágrafo único, diz
que aquelas pessoas do 932, os pais, por exemplo, são solidariamente responsáveis com os filhos menores. Não foi o que eu disse aqui, né? Mas o candidato ficou na dúvida, não sabia para onde ia. Veja, apesar da literalidade do parágrafo único do artigo 942, o entendimento é que a responsabilidade dos filhos menores é subsidiária em relação à responsabilidade dos seus pais. E aí o enunciado 41 do CJF vai dizer: a única hipótese de responsabilidade solidária entre o menor e os pais é no caso de emancipação voluntária. Então o candidato tinha que ser firme e falar: Excelência, apesar da literalidade do parágrafo único 942, entende-se que a responsabilidade do menor é subsidiária em relação aos pais. Só será solidária no caso de emancipação. Aí o examinador poderia perguntar: mas então não se aplica o 932? Aplica-se. Aplica-se nos casos... Quer dizer, não se aplica o 942, parágrafo único? Você poderia dizer: aplica-se. Não no caso do inciso 1º, que fala da responsabilidade dos pais, mas no caso do inciso 2º, que fala do tutor e curador, no caso do inciso 3º, que fala do empregador, no caso do inciso 4º, que fala de donos de hotéis, e no caso do inciso 5 também, que fala, né, ali do proveito de crime. Então, nos outros incisos do artigo 932, eu posso falar em responsabilidade solidária, mas não no caso dos pais. Por quê? Porque o 928 é claro. O 928 vai dizer que os filhos menores respondem subsidiariamente, só se os pais não tiverem meios suficientes, tá certo? E aí o examinador certamente estaria satisfeito. Mas os candidatos que titubearam nessa pergunta, todos eles foram aprovados sem problema nenhum, tá certo? Porque realmente é um detalhe, e alguns, inclusive, acertaram, foram muito bem. Tá certo, gente? Olha, quero aqui agradecer a participação de vocês aí, vi que vocês gostaram do tema. No próximo Periscope eu acho que eu vou falar sobre o regime de bens do companheiro, tá certo? Anotem essas dicas aqui porque vai cair na prova. Quem quiser saber informações sobre o top temas, são vídeos como esse, né, mas organizados ali numa sequência lógica, com dicas de várias matérias. É só mandar um inbox lá para o Facebook, tá bom? Muito obrigado, um beijão para a Luísa aí, para a Renata, para a Kel, para quem mais está aí, para a Fernanda, para a Flávia Dani aí, Aldenanci, tudo bom? Nina. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Professora Monique está aí na área também, um beijão. Até a próxima, gente.